Boa noite, filhas amadas. Estamos aqui mais uma live. Agora nós vamos estar falando sobre um assunto maravilhoso. Eu amo falar sobre fé. A fé, ela me motiva, a fé, ela é meu combustível. Então, eu amo falar porque eu vivo fé e poder ajudar vocês, né, mulheres, a entenderem a fé, a viverem de fato através da fé, como o nosso Pai nos ensina. Então, para mim, é um prazer estar aqui fazendo essa live falando sobre fé. Tem uma pessoa aqui, Luciene Giovanni, seja bem-vinda, Luciene, a mais uma live. E eu gosto muito de falar sobre fé porque a fé, ela mudou a minha vida quando de fato eu entendi como a fé é simples e como a fé funciona. E eu vivo através da fé. Por isso eu decidi fazer essa live falando sobre a fé que agrada a Deus. O que é essa fé que agrada a Deus? Na verdade, né, eu já vivo na fé, eu já ando em fé, tudo que eu faço é através da fé, porque a palavra do nosso Deus nos ensina que nós que somos justos vamos viver através dessa fé. Então, se você é esse justo, né, através do sangue de Jesus, você automaticamente deve viver através da fé. Boa noite, Raul. Boa noite, irmão. Então, hoje nós vamos falar sobre essa fé que agrada a Deus. Mas antes de falar sobre a fé que agrada a Deus, é importante nós entendermos mais um pouquinho sobre o que é a fé de fato operante. Essa fé que Deus nos diz para usarmos dela todos os dias. Eu queria falar de um personagem da Bíblia que ele é chamado Pai da Fé. Quem aí sabe quem é esse homem que eu tô falando, Pai da Fé? Com certeza todos vocês sabem que esse homem se chama Abraão. E a palavra do Senhor diz que ele é esse Pai da Fé. Por quê? Qual o motivo que levou ele a ser esse homem de fé e ele ser esse homem que de fato carrega, né, essa identidade de Pai da Fé? Porque ele recebeu uma palavra. Lá atrás, no passado, quando ainda não existia a lei, ainda não existia Moisés, não existia nada dessas coisas, ele recebeu uma palavra de Deus, aonde Deus deu um direcionamento para ele, e ali ele foi, obedeceu, sem saber nada do que ia acontecer na vida dele. Simplesmente Deus só falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei ainda. E Abraão decidiu crer, ele decidiu acreditar e confiou, ele simplesmente confiou. Ele não sabia o que aguardava por ele, ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele simplesmente foi obediente. Por isso ele ele é chamado Pai da Fé. Porque ele recebeu uma ordem de Deus. Oi, Evelyn, minha linda. Ele recebeu essa ordem e ele simplesmente foi. Então, Abraão, ele tem esse nome exatamente por isso. Ele é essa figura que se chama fé, exatamente porque ele fez como lá em Hebreus fala. Ele não sabia o que ia acontecer, ele imaginava alguma coisa, enfim, mas ele não tinha noção do que seria a vida dele, a trajetória dele, o que ele passaria, ele não sabia para onde ele ia. Então nós temos que olhar para esse pai Abraão e ver nele muitas características, muitas coisas. E essa fé que agrada a Deus é uma fé que primeiro você tem que entender de fato o que é essa fé. Então, hoje que você é justa, né? Ele foi chamado de justo também, Abraão. Você se relaciona com Cristo, recebe a justiça de Deus. Então, hoje você é uma pessoa justa. Ser uma pessoa justa significa que você tem uma aliança com Ele e agora você, de fato, é uma pessoa curada, é uma pessoa sarada, é uma pessoa santa, é uma pessoa amiga de Deus.
Você agora que é justa, você é filha de Deus, você recebe essa justiça de Cristo. Deus, quando olha para Jesus, o que acontece? Deus, ele olha para Jesus e ele vê Jesus perfeito, ele vê Jesus sem pecado, ele vê Jesus santo, ele vê Jesus justo, porque de fato ele é tudo isso. Então você recebeu essa justiça de Jesus, você recebe essa justiça de Deus por causa de Jesus. Então Deus, quando ele olha para você, ele vê você exatamente como ele vê Jesus. Então Deus, ele não olha suas falhas. Deus, o seu pai, ele não olha os seus defeitos, ele olha a justiça do filho dele em você, ele olha o sangue, ele vê que você então é justa. Então você tem que se sentir agora justa, você tem que se sentir santa, você tem que se sentir amada, você tem que se sentir perdoada. Você agora passa a ser essa pessoa. Então é uma mudança de mente. Então quando você agora sabe que você é essa mulher justa, a Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus que o meu justo viverá da fé. A fé nada mais é, todo mundo sabe o que é fé, mas é bom nós falarmos de novo, e eu vou ler de novo o que é a fé. E a fé nada mais é uma certeza. Olha o que Hebreus fala. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, assim, a fé é a certeza de algo que você está esperando. Você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Você está esperando uma cura manifestar no seu corpo. Então, o que acontece? A fé, ela é a certeza de que isso vai acontecer na sua vida. É algo que você não viu no material, mas você já viu no espiritual. Você já visualizou. Então, a fé é isso, você visualiza, então você tem certeza que vai manifestar, você tem certeza que vai acontecer. É isso que significa fé. E olha o que mais está falando, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra. Deus usou a fé dele para formar o universo através da palavra. E aí isso aqui é muito interessante. Aqui, gente, só nesse verso aqui tem muitas chaves espirituais. Aqui está dizendo que o universo foi formado pela palavra. E aí, como que agora as coisas vão acontecer na sua vida? Através da sua palavra. O que você tem falado sobre essa circunstância? O que você está declarando? O que você fala é o que vai acontecer. Então, você vai recriar o seu mundo através do que você fala. Primeiro, você vai visualizar na sua mente e agora você vai começar a falar. Se é um casamento restaurado, você vai visualizar um marido maravilhoso, um marido que te ama, um marido que te honra, um marido que faz aquilo que você gosta. Você vai ver isso tudo aqui dentro e vai começar a declarar para ele e para você mesma a verdade, que ele é aquilo tudo que você quer viver. E o que acontece? Vai manifestar, não tem como, porque a fé, gente, ela funciona de fato. Se você usar esse ensinamento aqui, gente, é só você seguir a Bíblia, é uma regrinha, assim, você faz isso, tipo um passo a passo. Primeiro você acredita, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Depois fala que Deus criou o universo através da palavra, você é da mesma espécie do seu pai, então você é igual a ele, você fala e vai manifestar. Se você falar abundância, vai manifestar abundância. Se você falar escassez, vai manifestar escassez. Só que antes de você falar, presta atenção se você não pensou na escassez. Porque eu era assim. Antigamente eu pensava na falta, eu tinha medo, eu pensava que não ia dar, eu pensava isso tudo. E aí você falava aquilo que você pensou antes. Gente, isso é fé operando, só que negativamente. É uma fé operando todo o tempo, só que de maneira negativa. E aí, qual o resultado dessa fé negativa? A escassez. Aí você não tinha realmente, porque você pensou na escassez, você gerou a escassez, falou a escassez manifestou. Então, agora o que você vai fazer? Você vai falar provisão, vai pensar provisão, vai crer, vai imaginar provisão, vai imaginar abundância, vai manifestar o que vai manifestar, gente? A abundância, porque a fé, ela funciona. Se você declara para o seu corpo que você tem uma doença, você tem essa doença não vai sair do seu corpo.
Tem gente que fala assim, a minha gastrite, né? A minha dor de cabeça. Não, não é sua, não. Se você ficar falando que ela, de fato, é uma fé de uma certeza de que aquela coisa negativa está no seu corpo e vai ficar mesmo. Porque você está crendo para essa coisa negativa. E da mesma forma é para as coisas positivas. E olha só o que mais interessante aqui. Fala assim, ó. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, na sua vida, a fé, para ela funcionar de fato, para manifestar na sua vida, você precisa fazer todas essas coisas que eu estou falando agora. E aí vai aparecer. Deixa eu explicar uma coisa em relação ao seu pai. No reino do Espírito está tudo pronto. Jesus, ele te levou de volta para o jardim. Na verdade, ele morreu, ressuscitou e te levou de volta para lá. Então, você já vive na eternidade. Você tem acesso a tudo que é do seu pai. Você precisa pegar agora através da fé. Vocês lembram de Jesus? Gente, olha Jesus, estuda Jesus, conheça o que Jesus fazia, veja quem ele era e o que ele fazia. Você é igualzinho a ele. Se tinha que fazer uma multiplicação de pães, ele fazia, não tinha falta. Semana passada, eu sempre exerço a minha fé, faço de tudo para ela funcionar de fato, assim, para eu também ter minhas experiências. Na igreja, semana passada, compraram um saco de pão para poder fazer um lanchinho à tarde, coisa rápida assim, sabe? Teve ensaio, depois ia tomar um cafezinho com pãozinho, depois já ia entrar pro culto. E aí uma irmã, meu Deus, tem que comprar mais pão, tem que comprar mais pão. Eu falei, peraí, não tem que comprar mais pão. Vamos orar esse pão e esse pão aqui vai dar para todo mundo comer. Aí, orei o pão, ninguém quis orar comigo. Peguei, orei o pão, partimos o pão, botei numa bandeja, a outra irmã fez o café. Aí o que aconteceu? Alguém mandou alguém comprar pão. Depois que todo mundo comeu, aí veio um saquinho de pão, sabe? Ficou ali guardadinho, caso faltasse. Depois que todo mundo comeu, eu fui arrumar a cozinha. Eu posso falar? Eu acho que sobrou uns 6 pedaços de pães. 6 pedaços de pães. E o saquinho do outro pão que alguém foi comprar porque não teve fé suficiente, tava lá fechado. Aí quando as irmãs voltaram, eu falei, olha só, tá vendo isso aqui? Não precisava comprar esse pão, porque a gente orou aquele pão ali e Jesus multiplicou. Sabe, gente, é coisa simples, mas você é igual a ele. Se você tá vendo ali um alimento, você vê, não precisava acontecer aquilo. Era só orar o pão e o pão multiplicou e tudo multiplica na sua vida, porque você é igual a ele. É essa fé que você tem que ter, é essa fé de entender quem ele é. A palavra do Senhor nos diz que assim como ele é, nós somos nesse mundo. Quando eu li esse versículo lá em 1 João, se não me engano, capítulo 4, quando eu li, o que eu fiz? Eu falei, uau, assim como ele é, eu sou também. Então eu não sou doente, eu não sou frustrada, eu não sou triste, eu não sou nada de ruim, eu sou só coisa boa, porque eu sou igualzinha a ele. Você é igual a ele, o que ele é, você é também. E aí nós vamos continuando falando sobre essa fé, porque a live, o tema da live é a fé que agrada a Deus, né? Não basta só você ter essa fé, existe uma fé que agrada a Deus, e nós vamos chegar lá. Então, continuando aqui em Hebreus, diz assim agora no Hebreus 11, o versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um meio de agradar a Deus. E eu já achava que agradava a Deus de muitas formas erradas. Quando eu entendi que a única coisa na Bíblia que agrada a Deus é fé. Você pode fazer muitas coisas, sabe, meus amores? Você pode orar 10 horas por dia, você pode meditar na palavra 3 horas por dia, você pode ir para monte quantas vezes você quiser ir, você pode jejuar 1 milhão de vezes, você pode fazer várias coisas, vários sacrifícios achando que está agradando a Deus. Você pode fazer muitas coisas, mas a única coisa que a palavra de Deus fala que agrada a Ele é a fé. Então, é bom você jejuar? Claro, você deve jejuar. É maravilhoso você orar, entrar para o seu quarto, fechar sua porta? Sim, a Bíblia fala que Ele nos recompensa quando nós estamos orando no secreto.
mas não está dizendo que é isso que agrada a Deus. Não está dizendo que é isso. Então você pode ir na igreja, cumprir protocolos, pode tomar ceia todo mês, não faltar culto. É bom? É muito bom, mas não é isso que agrada a Deus. A Bíblia não está falando que se você fizer isso, você está agradando a Ele. A única coisa que diz que agrada o seu Pai é se você exercer a fé. É se você acreditar na palavra dele, acreditar naquilo que está escrito. E o que está escrito? Muitas coisas maravilhosas. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode ser pastor, semideus, o que você quiser ser, você pode ser. Mas o que vai agradar o seu Pai é você acreditar na palavra dele. É você exercer a sua fé naquela circunstância. Então, o que é essa fé que agrada a Deus? É de fato você tá vivendo uma situação difícil, porque olha só, a fé ela vai ser experimentada. Você tá na escola do Espírito Santo. Então, vão vir as provações e aí a sua fé vai ser aprovada ou reprovada. A Bíblia tem vários textos que falam sobre isso. A fé ela passa por um processo de aprovação ou reprovação. A única coisa que Deus diz que nós temos que fazer é batalhar pela fé. Judas 20. Judas 20 fala que nós temos que batalhar pela nossa fé. Você não tem que batalhar para salvar sua família, você não tem que batalhar para ser curada, você não tem que batalhar para fazer nada. Você só precisa batalhar pela sua fé. Isso significa que é pegar essa palavra que Deus te deu e ficar firme com a espada, crendo que aquilo que ele falou vai manifestar na sua vida. É simples assim, gente. Não tem muito esforço. É simplesmente acreditar no que ele falou. E o que ele disse a seu respeito? Ele disse que você é curada? Você acredita que você é curada? Então, minha linda, pega essa palavra de Deus e batalha por ela. E fica firme, confessando. Fazendo isso aqui que está dizendo. Pega o invisível. Esses fatos que se não vêm, vão se manifestar. Acredite, declare a palavra. O universo foi formado através da palavra de Deus. Você é como Deus, você é como seu Pai. Então você tem que fazer o quê? Declarar a palavra. Pega lá Isaías 53 e lê. Ele levou sobre si as minhas dores, minhas doenças. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Se você é uma mulher que não tem paz, pegue os versos e fala, eu tenho paz. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo, então eu também venci, eu venci essa situação, eu venci essa guerra. É isso que é uma fé que agrada a Deus. É você não mudar de pensamento. Simplesmente acredite no que ele falou e ponto. É só isso que ele quer que você faça. E quando você faz isso, você entra num lugar que se chama descanso. Meus amores, eu vou contar uma experiência que eu tive agora do descanso. O meu esposo, ele teve uma situação, um problema lá com um irmão da igreja e simplesmente ele falou, não vou mais na igreja. Amém, não vai na igreja, tudo bem. E aí, o que eu fiz? Meus amores, eu tenho promessa, eu tenho palavras sobre o meu esposo, eu tenho muitas palavras. Então, se ele não quer ir para a igreja, não vai mudar nada na minha vida. Eu sei que ele é um homem salvo, eu sei que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele falou. Então, passou um mês, o homem não queria ir para a igreja, tchau, tô indo para a igreja, tô indo para o culto, tá? Irmãs, e eu ia para a igreja e eu tratava o meu esposo como se ele estivesse indo para a igreja, porque para mim ele é, de fato, aquilo tudo que meu pai falou que ele é. E o que eu fazia? Eu simplesmente tratava ele da mesma forma. Aí é que tá o problema de muitas mulheres. As mulheres, os maridos não querem mais caminhar com elas começam a achar que eles não são mais salvos, elas começam a olhar a circunstância, sabe? Elas ficam olhando e ficam cobrando. Tá vendo? Isso tá acontecendo na nossa vida porque você não vai para a igreja. Como se ir na igreja mudasse alguma coisa. O que muda alguma coisa é o seu relacionamento com Deus. Ir na igreja é corpo, entenda? Ir lá é estar em comunhão com o corpo. Porque o corpo é membro um do outro e você precisa estar ali sendo membro um do outro para o corpo funcionar. Mas agora ir para a igreja vai salvar alguém? Não vai, nunca salvou. Então, o fato dele não querer ir pro
pro culto, olha, posso falar uma coisa? A minha única preocupação com meu marido era ele não tomar ceia. Porque a única coisa que eu sei que está escrito lá, se você não comer e não beber do meu sangue, você não faz parte comigo. É a única coisa. Ir para a igreja não quer dizer nada. É bom ir lá, mas não quer dizer nada. Então, o que aconteceu? O meu marido, ele ficou afastado, ele não queria ir, não queria ir. Só que eu via que ele tinha relacionamento com Deus. Eu via que ele orava. Quando nós, aos domingos, quando não vamos na igreja, a gente faz o nosso devocional, toma café com as crianças e o meu esposo sempre ora. E ele continuava com os mesmos comportamentos, ele só não queria ir lá, porque ele também não é falso. Ele teve uma situação lá que ele não gostou e ele falou, eu não vou lá para ser falso, fingido e ficar fingindo que eu sou alguma coisa. Enfim, o que eu quero dizer com isso? O fato dele não ir não mudou nada dentro de mim. Eu sabia quem ele era, eu sabia das promessas que Deus fez, eu sabia que uma hora ou outra ele ia vir de novo. Então eu não me preocupava com isso, aí é que tá o problema. Eu simplesmente estava agradando meu pai, porque eu cria na palavra. Deus me deu uma palavra para o meu esposo. Como que uma circunstância vai fazer com que eu não acredite na palavra do meu pai? Jamais, meus amores. E é isso que eu quero que você entenda. Deus te deu uma palavra para o seu filho, mas o seu filho hoje está numa circunstância totalmente diferente da palavra que Deus te deu. E aí, o que você vai fazer? Você vai julgar seu filho? Você vai condenar seu filho? Você vai maltratar ou vai ficar querendo ser Deus na vida dele? Não, quem vai convencer o seu filho de qualquer coisa é o Espírito. O seu papel agora, mulher, é acreditar naquela palavra e olhar para aquela palavra e dizer, uau, Senhor, tá tudo uma bagunça, mas eu acredito na tua palavra. Eu fico com a tua palavra, eu fico com as tuas promessas, não importa o que aconteça, o que interessa é que o Senhor me deu uma palavra e nada vai mudar. E eu vou visualizar, e aí você começa a ver esse filho transformado, começa a ver essa circunstância mudada, começa a olhar para ela com outros olhos e começa a declarar a palavra em cima daquilo e agradecer. Pronto, é simples. Agora você está agradando ao seu pai. E aí você entra no descanso. Então eu fiquei descansada. Se ele não queria ir na igreja, amém, eu vou, eu estou no descanso, não mudou nada nas nossas vidas, a gente continuou tendo o nosso casamento abençoado, saudável, independente se ele estava indo ou não. E então, meus amores, o que eu quero dizer? Hoje, ele tá lá caminhando comigo. Ele ficou 6 meses sem ir, chateado, com alguns problemas. E eu não julguei, não critiquei, fiquei do lado dele. Não falei mal dele pra ninguém, sabe? Fiquei ali na minha, orando por ele. E sabe o que aconteceu? Simplesmente um dia ele acordou e falou, eu vou na igreja hoje. E ele foi e tá lá até hoje. E tá lá comigo, caminhando. E é isso, gente, é isso, sabe? É essa fé que agrada o seu pai. E existe uma outra coisa que também é importante sobre agradar a Deus, porque eu gosto de ler a Bíblia, enfim, eu não sei tudo. Nossa, tem muita coisa para aprender. Eu acho que eu sei 1% de toda essa sabedoria aqui. Nem sei se é 1%, sabe? Acho que eu tô ainda sendo soberba, mas de qualquer forma, eu sei alguma coisa. E aí, eu lendo, eu descobri que tem outra coisa que agrada a Deus. Eu achava que era só a fé, porque eu amo demais o meu pai. Meu pai é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Ele é tudo pra mim. Eu jamais faria alguma coisa que fosse ferir, sabe? Meu pai, a pessoa de Jesus, que eu amo demais. Então, eu busco sempre agradá-lo mesmo. E eu sei que é a fé que agrada a ele, então eu ando em fé dia após dia, crendo, sempre crendo, porque eu sei que quanto mais eu acreditar na palavra dele, quanto mais eu crer que ele é bom, eu crer que as circunstâncias vão mudar, mais eu tô agradando a ele. E aí eu descobri lá em Provérbios. Provérbios é maravilhoso, né? Quem gosta de ler a Bíblia provavelmente já leu Provérbios 1 milhão de vezes. Então, Provérbios, eu descobri esses dias, já deve ter uns meses já. Eu descobri que está escrito aqui, lá em Provérbios 23, olha só. Provérbios 23, 15, gente, olha que lindo que está escrito aqui. Filho meu, olha só, tá falando para mim, né? Que eu sou filhinha, você também é filhinha. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Aí eu falei, uau!
tem outra chave aqui, tem outra coisa que agrada meu pai. O que é que agrada meu pai? Se eu tiver um coração sábio. Olha que coisa linda. Então, não é só a fé. Se você for uma mulher sábia, você também está agradando a ele. Olha que lindo. Então, eu comecei a buscar. Epa, se eu for uma mulher sábia, eu vou estar agradando meu pai. Não é se eu vou na igreja todo dia, não é se eu jejuo todo dia, não é se eu oro todo dia, é se eu for sábia, eu vou agradar meu pai. Se eu tiver a fé que ele me deu, eu vou agradar meu pai. O resto é consequência, o resto são outras coisas. Então eu comecei a buscar o que é essa sabedoria. Ah, gente, quando eu comecei a buscar essa sabedoria de Deus, sabe, eu descobri tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E vocês não têm noção do quanto é maravilhoso ter essa sabedoria. A sabedoria de Deus, na verdade, é tudo que você precisa. Por isso que aqui Provérbios fala que melhor que ouro, melhor que prata, melhor que pedras preciosas é você adquirir sabedoria. Aqui em Provérbios fala, vende tudo que tem e compra sabedoria. Gente, a sabedoria de fato é a mente de Cristo revelada dentro de você. É a mente de Cristo, é o que você de fato precisa ter. A sabedoria de Deus. Essa sabedoria que vem dele. E vocês sabiam que essa sabedoria ela vem quando você busca, quando você estuda. Aqui em Provérbios também está dizendo isso aqui, ó. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Olha aqui. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Isso aqui está dizendo o quê? Que nós temos que comprar. Como? Você vai correr atrás de descobrir entendimento, de descobrir conhecimento. Então, como é que você vai fazer isso? Estudando, lendo livros, claro que, por exemplo, estudar sobre a mente humana, que é coisa mais maravilhosa do que você estudar sobre a mente. A mente e o coração, eles estão ligados ali, mas são completamente diferentes. Então, você precisa buscar esse conhecimento. Porque uma pessoa, quando ela quer ser uma profissão, ela busca ser essa profissão. Ela estuda um tempão para ter essa profissão. E aí, o que acontece? Você está passando uma crise no seu casamento, tá? Vou falar de mim agora. Teve uns anos atrás que eu passei uma crise no meu casamento. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso resolver essa situação no meu casamento. E o que eu fiz? Eu comecei a buscar o conhecimento. Eu comecei a ler livros falando sobre relacionamento. Eu comecei a estudar o comportamento do homem. Eu comecei a entender o que é o homem, o que é a mulher, qual a diferença, por que o homem é desse jeito, por que a mulher é desse jeito. Gente, vocês acham que isso não me ajudou demais a entender o porquê o meu casamento estava indo por água abaixo? Claro que eu entendi. Quando os meus filhos eram pequenos, eu lia livros falando sobre eles, sobre a criança, sobre a educação, o que em compreender as crianças. Então, cada fase da minha vida que eu precisava de alguma coisa, eu ia adquirir esse conhecimento. E isso tudo me ajudou muito, muito mesmo. Sobre a saúde, eu tenho livros que falam sobre cura divina, eu tenho textos e mais textos anotados nos meus cadernos, falando textos de cura. Vocês podem me procurar, que eu mando para vocês um monte de texto falando sobre cura. E quando você ficar doente, você pode usar esses textos a seu favor. Sabe, gente? Então é isso, a palavra tá tudo aqui, mastigado. É tudo assim, um passo a passo. Se você fizer o que tá escrito aqui, do jeito que tá falando aqui, não tem como as coisas não acontecerem na sua vida. Elas vão manifestar, elas vão acontecer. Então, essa fé que agrada a Deus é de fato isso. É você buscar ter esse relacionamento com Ele e aí depois você descansar. Você simplesmente acreditar naquilo que Ele falou. É muito simples agradar o seu Pai. Adquire essa sabedoria. Como? Meditando na palavra, pedindo a Ele. A Bíblia fala, peça sabedoria que Ele vai te dar. Salomão quis isso. Sabe por que Salomão quis a sabedoria? De fato, ali Salomão já tinha tudo, né? Que
que alguém nessa terra possa querer riqueza. Enfim, ele já era, né, um cara top, então talvez as pessoas possam pensar que ele quisesse a sabedoria por isso, mas não era. Simplesmente ele entendia da importância de se ter essa sabedoria, porque é a sabedoria que vai trazer todas as riquezas, porque sem a sabedoria ele, né, perderia tudo e ele não saberia administrar, ele sabia que o que viria para ele seriam coisas muito difíceis. Então é essa sabedoria que você tem que pedir para o seu pai e ele vai te dar. E olha que mais lindo, gente, ele vai te dar a fé para você agradar a ele. Ele vai te dar sabedoria para você agradar ele. Então nada vem de você, tudo vem dele, é tudo dele, né? É engraçado isso. E outra coisa sobre a fé, tem um texto, Hebreus também, se eu não me engano é 12. Agora eu não lembro o verso, mas lá em Hebreus também fala assim, que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Peraí, ele te deu uma fé, e a Bíblia fala que ele é o autor. Então, quem é o autor? O autor é aquela pessoa que escreve, né? Que escreve a cena, escreve o filme, ele escreve o livro, enfim, ele é o autor. Só que aí, como é que é esse autor dentro de você? Esse autor dentro de você é que ele vai imprimindo a palavra dele dentro de você. E aí você tem que se relacionar com a palavra, porque senão vai ficar muito complicado. Quem não lê a palavra, filho, não avança mesmo. Tem que ler os textos, tem que pegar, tem que entender, tem que querer, sabe? Pede para ele ajuda que ele vai te dar. E aí ele tá te dando assim, ele tá imprimindo dentro do teu espírito a verdade dele. A palavra dele fala que você é justa, santa e perdoada. Então você tem que se sentir santa, justa e perdoada. E aí o que acontece? Ele começa a falar para você quem você é. Ele fala coisas para mim incríveis. Vocês não têm noção de quem eu sou para ele. Eu sei quem eu sou para ele. Não importa se uma pessoa chegar na minha cara e falar horrores para mim. Ela pode falar o que for, ela pode cuspir na minha cara, que eu simplesmente não vou expressar, sabe, nada de raiva e tal, e aquilo não vai entrar no meu coração, porque eu sei quem eu sou, 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 só isso. Então, gente, quando ele imprime dentro de você, né, ele escreve uma história para você, ele é o autor. Então, ali ele escreve uma história para você. Você é a rainha Esther. E ele falou que você vai governar em tal lugar, que ele vai te levar a tal lugar e que você vai trazer o reino do seu pai para a terra. Então, ali ele está construindo uma história, ele está escrevendo a sua história. E ele está te falando a sua história. E ele está, né, escrevendo. Então, por isso que diz que ele é o autor. Aí, como que você acha que isso vai manifestar? É ele mesmo que vai fazer se manifestar, gente. Então você não faz nada. A única coisa que eu falei que você tem que fazer é batalhar pela sua fé. Só isso. Porque ele é o autor e ele é o consumador. É ele que coloca dentro de você e é ele que faz acontecer na sua vida. Não tem nada a ver com você. Você só precisa acreditar o tempo todo. Tudo é uma questão da fé. De você confiar e você saber de fato o seu pai é bom. O seu pai é um pai responsável e ele cuida de você. A palavra do Senhor diz que ele cuida dos lírios, ele cuida de tantas coisas. Sabe, queridas, chega uma hora, um lugar na nossa vida que eu vou falar de mim. Há muitos anos eu desejei ter muitas coisas ministeriais, sabe? Porque a religião ensina que você é alguma coisa se você for um título, né? Mas aí você vai se relacionando com Deus. Então, há muitos anos atrás eu desejava ter títulos e ter muitas coisas e ser alguma coisa. Depois de um tempo eu fui vendo que nada disso é importante. Sabe, o que é importante é você ser filha. Só isso é importante. Porque no céu não tem pastor, não tem líder disso, não tem diácono, não tem nada disso. No céu, todo mundo é filho. E eu entendi, é mesmo, que bobeira, né? A gente querer ser alguma coisa aqui na terra. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei, quer saber? Não quero nada, eu quero ser filha, eu quero amar e servir as pessoas, amar, servir.
Gente, o que eu amo fazer é servir. Você pode me colocar no lugar que for, que eu vou servir as pessoas. É isso que o seu pai quer que você entenda. Você é filha, igual Jesus, gente, igual Jesus. Vocês lembram que Jesus servia todo mundo? Jesus lavava o pé das pessoas, Jesus servia, é isso. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a amar e servir as pessoas e nada dessas coisas de cargo, nada dessas coisas mais me interessava, porque de fato é estressante, é trabalhoso, a melhor coisa que tem é você ficar no secretinho, sabe? Passei anos ali, eu e ele no meu secreto. E aí, o que acontece agora, gente? Agora eu sou líder, agora eu sou um monte de coisa, e não vai demorar muito, eu vou ser levantada pastora. Então, o que acontece, gente? É isso. Agora que eu não desejo nada dessas coisas, ele me deu essas coisas. Tudo bem, eu vou amar e servir as pessoas de qualquer jeito. Mas assim, quando essas coisas não são mais importantes, aí ele pega e faz na sua vida, né? Impressionante. Então, queridas, eu quero que vocês entendam isso. Essa fé que agrada a Deus é uma fé que confia, é uma fé que sabe que seu pai, ele é responsável, ele vai cuidar do seu corpo, ele vai prover tudo que você precisa, ele vai cuidar da sua família, ele vai simplesmente cuidar. Não fiquem pensando, não tenham pensamentos ruins de coisa alguma. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter pensamentos bons e nós somos terríveis para ter pensamentos ruins, sabe? Qualquer situação que acontece, você já acha que aconteceu uma coisa ruim. Por que que você não pensa que aconteceu uma coisa boa? Se você liga para um filho que não chegou na hora combinada, aí você, ao invés de pensar uma coisa boa, sua mente já pensa uma coisa ruim. Não, gente, pensa uma coisa boa, muda esse pensamento, nós somos terríveis para fazer isso. E aí eu aprendi. Eu me lembro de uma ocasião, vou contar essa experiência e vou encerrar a live. Olha só, eu tenho promessa para os meus filhos. Eu sei muitas coisas que Deus vai fazer por causa da palavra, tá? Então, você precisa se relacionar com a palavra. E aí, o Gabriel, meu filho, sofreu um acidente. Ele caiu de bicicleta. E aí veio os coleguinhas lá em casa, junto com o moço de moto, falou assim: mãe, busca o documento dos seus filhos, nós vamos para o hospital agora, a ambulância já chegou para buscar seu filho para socorrer. E na mesma hora, gente, é impressionante, que o meu pai, ele é tão maravilhoso, que o que veio na minha mente na hora? Uma paz, sabe? Aí eu fui lá dentro, peguei o documento, peguei o que tinha que fazer, aí fui encontrar com o moço para poder levar Gabriel para que a ambulância estava chegando. Sabe o que é isso? É uma confiança, gente. Eu sabia que Gabriel não ia morrer, eu nem sabia o estado dele. Eu só sabia que ele estava acidentado, com a cara, caiu de cara no chão, o dente dele perdeu um dente. Mas eu sabia que ele não ia morrer, gente. Eu podia fazer uma cirurgia, podia fazer o que fosse, mas morrer ele não ia morrer. Por isso eu estava em paz. É essa paz que seu pai quer que você tenha, essa confiança que ele quer que você tenha. Não importa se vai chegar uma notícia mal, não importa. Você chegou a notícia? Peraí, eu tenho uma palavra. Eu vou ficar com a palavra. Não interessa o que está acontecendo. É isso. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Já passaram-se anos, Gabriel tá aí, recuperou o dente, tá tudo bem, não morreu, não aconteceu nada. E se vier acontecer uma outra coisa, eu vou continuar acreditando na palavra. Então, assim, eu não tenho medo. Não tenho medo. Pode vir ao que for. Meu marido é caminhoneiro. As pessoas falam, você não se preocupa, você deve orar muito pelo seu esposo. Não oro muito pelo meu esposo. Eu simplesmente agradeço. Pai, obrigada porque ele foi e voltou. Obrigada. E simplesmente agradeço. Eu não me preocupo se vai bater caminhão, se vai tombar caminhão, se vai acontecer alguma coisa com ele. Não me preocupo, gente. Eu tenho muita coisa para fazer, para ficar pensando se vai acontecer algum acidente com meu marido. Eu não tenho tempo para isso. Eu simplesmente acredito, eu sei que ele vai voltar, vai voltar. E ele nunca sofreu um acidente. E nem vai sofrer. Porque eu acredito na palavra do meu pai, que diz que... gente, aí tem muita palavra. Vai para o Salmo 91, vai lá para o Antigo Testamento e vai ler a palavra. E você começa a acreditar em tudo que a palavra te garante. Tá bom, meus amores? Então foi um prazer servir vocês com a palavra, que vocês possam então agradar o seu pai, agrade a ele, peça a ele sabedoria, seja uma mulher sábia, uma mulher prudente,
Seja uma mulher que você nasceu para ser e acredite, simplesmente acredite. Fique com a palavra do seu pai, confiando nele. Ele é responsável por trazer tudo que você precisa. Acredite e agradeça e seja feliz. Seja feliz. O seu pai criou você para ter uma vida abundante, uma vida alegre, feliz e não amedrontada, triste, apavorada, sabe? Não tenha medo dessas doenças que vêm para a terra, não tenha medo disso tudo. Deus falou que ia acontecer, sabe? Então, para que ficar com medo disso? Amém? Então, eu abençoo a vida de vocês, que vocês possam de fato entrar nesse lugar da fé, que vocês possam de fato agradarem o seu pai. Tudo que ele quer, mulher, é que você agrade a ele através da fé, confiando nele, sendo apaixonada por ele, falando do amor dele para outras pessoas, ajudando outras pessoas a entenderem isso. E é isso. Um beijo, um beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.